A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Luciano Tomé, eu sou do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho e estou aqui para mais um vídeo da nossa série Saia da Religiosidade. Hoje eu quero falar um tema bem rapidinho, né, não devo demorar muito nesse vídeo, que é sobre cobertura espiritual. Né? Muito se fala, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, sobre cobertura espiritual, que você precisa estar coberto por alguém. As pessoas sempre acabam te perguntando quem é o seu líder, quem é o seu superior, quem é que é a tua cobertura. E isso, na verdade, é algo que não tem nada a ver com cobertura espiritual. Eu quero passar rapidinho aqui para o nosso slide, que vai ser um slide apenas, mas porque o assunto é bem rápido, então eu vou explicar algumas coisas para você aqui, para que você conheça um pouco, saiba, né, de verdade o que significa isso, isso que se fala de cobertura espiritual. A primeira coisa que eu quero já jogar por terra é que estar sob uma denominação, né, ou seja, estar, né, dentro de uma denominação, algum tipo de igreja, né, dentro de uma igreja X ou Y ou Z, ou então ter acima de você um líder A, B ou C, não significa estar coberto espiritualmente. Até porque uma cobertura espiritual, como eu falei, é algo que não tem nada a ver com isso. Não é porque eu estou na igreja A ou B que ali tem uma cobertura, porque tem o líder que está acima que está, como é que se diz, que controla aquela denominação, que administra ela, que está à frente daquela denominação é o fulano de tal, e ele tem um ministério assim, um ministério assado, e ele ora, e ele é diferente, e ele é isso ou aquilo, e por isso eu estou coberto. Por eu estar simplesmente dentro da igreja dele, eu tenho uma cobertura espiritual. Isso, na verdade, é margem para uma porção de coisas, né? Eu estou debaixo da cobertura espiritual do fulano, e ele é um homem de Deus, e ele tem um ministério grande, e ele faz isso, ele faz aquilo, então eu não preciso, né, ter a minha vida com Deus, eu não preciso orar, né, bastante, eu não preciso ter a minha intimidade com Deus, porque eu já estou debaixo das asas de um pastor, estou debaixo das asas de um bispo, estou debaixo das asas de fulano de tal, e eu estou protegido. Em primeiro lugar, que a nossa proteção ela vem de Cristo, né? Cristo é a nossa cobertura espiritual. É Ele e por Ele e para Ele e através dele que a gente que não somos tragados pelo inimigo, né? A mão de Jesus, como diz no Salmo 91, aqueles que se apegam a Deus em amor, eles podem se esconder no esconderijo do Altíssimo, né? Está abaixo da sombra do Onipotente, né? E Deus, através de Cristo, é quem nos dá essa cobertura espiritual. Nós temos um relacionamento hoje direto com Deus. Então, o que na verdade se chama de cobertura espiritual, né? Ou seja, é você ter um protetor,
se assim eu posso dizer, alguém que te protege, alguém que está acima de você e você abaixo dele não pode ser atingido, isso não é cobertura espiritual, não é, nunca foi e nunca será, porque quem guarda a sua vida não é pastor, quem guarda a sua vida não é bispo, quem guarda a sua vida é Jesus Cristo, né? E eu já falei aqui, em outro vídeo, é só você ver outros vídeos atrás, eu já falei que, que as ovelhas não são de pastor nenhum. As ovelhas são de Cristo. As ovelhas são de Deus. Você é ovelha de Jesus. Você não é ovelha do pastor A, do pastor B, do pastor C. Você é ovelha de Jesus. Ele é alguém que toma conta das ovelhas que não são dele. Por exemplo, eu sou pastor e tenho na minha congregação ovelhas de Jesus que eu tomo conta. Elas não são minhas ovelhas. Elas não são minhas, elas são de Jesus. Eu apenas lidero, eu apenas cuido, né? Eu apenas tento deixar elas de forma apresentável a Deus, né? Para que quando Ele vier buscá-las, elas se encontrarem saudáveis, se encontrarem bem alimentadas, se encontrarem sem ferimento, sem doença alguma, né? Então, isso que tem chamado de cobertura espiritual não tem nada a ver. O que é cobrir espiritualmente? Cobrir espiritualmente é quando você, de alguma forma, vamos supor, se eu quiser cobrir espiritualmente a sua vida, eu vou me dedicar a orar por você. Eu vou sentar com você, você vai me contar a sua situação, e eu te conheço, você é uma pessoa próxima a mim, e eu conheço a sua vida, eu conheço as lutas que você tem, e eu vou ali me colocar em oração, né? Em uma oração intercessória, né? Vou diante de Deus, de Deus através do Espírito Santo, orar pela sua vida e começar a te dar uma cobertura espiritual, mas isso não significa que eu sou alguém superior a você. Da mesma forma, você pode orar por mim, colocar isso como um propósito na sua vida, de orar por mim, para que eu alcance alguma coisa, para que eu, de repente, Deus abra as portas do meu ministério, para que eu alcance algum patamar espiritual superior ao que eu estou hoje, para que, de repente, o inimigo tem se dedicado a me destruir, e você tem consciência disso e está orando em meu favor, está intercedendo. Isso é gerar cobertura espiritual, que também não quer dizer que o pastor não possa fazer por você. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é uma exclusividade de um pastor. Não é porque você está dentro de uma denominação ou debaixo de uma liderança que você está automaticamente coberto espiritualmente. Não tem nada a ver. Às vezes você pode estar debaixo de uma liderança espiritual e, na verdade, você está em sérios apuros, né? E não vou dizer mais, né? Pelo que a gente tem visto aí de liderança, confiar hoje em alguns líderes evangélicos aí hoje é complicado, né? Você, na verdade, você vai achar que está coberto, mas os pés vão estar de fora. Assim eu posso, se é que você me entende, né? Tem muitos aí que estão muito vidrados mais em outras coisas, em aparecer, em enriquecer, em vender o Evangelho de Jesus. Então, se você, meu querido ou minha querida, não sei, se você está achando que debaixo dessa liderança você está coberto espiritualmente, talvez você esteja bem enganada. Cobertura espiritual é algo que qualquer pessoa pode fazer, e não necessariamente um líder. Na verdade, como eu
no nosso segundo item aqui. A função do pastor é, é pastorear, é tomar conta, é pregar a palavra de Deus, deixar a ovelha de forma saudável para apresentar a Deus, né? A função do pastor nem é dar essa cobertura espiritual. E vou te falar, e fica muito difícil, né? Você imagina uma igreja que um pastor lida com 200 pessoas, 300, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas. Como é que você consegue dar cobertura espiritual a 5.000 pessoas? É impossível, sabe? Porque quando a gente fala em cobertura espiritual, é você se colocar com a pessoa, você conhecer o problema dela a fundo e orar especificamente, cobri-la espiritualmente para um determinado assunto, para uma determinada experiência, sabe? E isso é praticamente impossível, né, que uma liderança ela consiga, né? Ainda mais se for uma liderança para muita gente. E nem é função do pastor essa. A função do pastor, obviamente que ele tem a obrigação de orar pela igreja, né, para o avanço da igreja, né, principalmente mas é difícil de orar especificamente, né, dele sentar com um a um e orar especificamente. Se você olhar nas escrituras de Moisés, por exemplo, né, o sogro de Moisés fala muito claro para ele designar pessoas para que o ajudasse, porque era impossível ele sentar ali o dia todo e para julgar toda aquela gente, sabe? Era impossível. Eu sei que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas o cenário é mais ou menos igual, né? É difícil de um pastor conseguir fazer isso. Então, quais os mais indicados a serem cobertura espiritual? Né? Ou seja, um pai e uma mãe que ora pelo filho. Ou seja, não há melhor cobertura espiritual para um filho do que um pai e uma mãe orar, né? Eles, ou seja, principalmente pelo amor envolvido, né? Um pai e uma mãe vai dobrar o joelho e vai orar o tempo que for necessário para que o filho alcance alguma coisa, ou que o filho seja protegido contra o inimigo. A mesma coisa é a esposa para o marido para uma esposa, ou seja, existe na relação, né, de alguém que cobre o outro espiritualmente uma relação de intimidade, ou seja, eu conheço a pessoa, eu conheço o problema dela, eu vejo que ela precisa de ajuda e eu começo a orar por ela. Eu começo a cobrir ela espiritualmente. Isso é cobertura espiritual. A mesma coisa que um irmão, às vezes você tem na sua igreja, um irmão que é como um amigo, né? É aquele que você está junto com você e talvez ele vai te dar uma cobertura espiritual muito maior e melhor do que o teu pastor. Porque ele pode se dedicar a você especificamente. Ele pode pegar e tirar todo o tempo dele para orar pela sua vida. Diferente de um pastor que ora por muitas pessoas, é um pastor que muitas vezes não conhece o problema a fundo, porque nem sempre aquilo que você conta para o seu amigo, você tem intimidade, espaço ou abertura para contar para o pastor, né? Então, às vezes, um amigo, né, alguém que conhece a fundo o problema que você vive, está muito mais habilitado, tem muito mais condições de cobrir você espiritualmente do que uma liderança. Então, isso que é cobertura espiritual. E não tem nada a ver com aquele negócio de, não, eu estou dentro de uma igreja, e essa igreja é uma igreja que é muito grande, o ministério é grande, a liderança principal é o pastor fulano de tal, que tem X anos de experiência no evangelho, e eu estou aqui, só por eu estar aqui dentro, eu já estou coberto espiritualmente, só por eu estar sendo
pastoreado por ele, eu já estou coberto espiritualmente. Irmãos, isso não é cobertura espiritual. Não é e nem nunca será. Então eu espero que você tenha aprendido isso, sabe? Quando alguém te falar sobre cobertura espiritual, você já sabe como funciona. A cobertura espiritual é alguém, especificamente, que se coloca a vida dele na brecha para orar pela vida do outro. E ninguém melhor do que alguém próximo, alguém que tenha uma relação, que tenha uma afinidade, alguém que conhece o problema a fundo para orar, sabe? Como eu falei, ninguém melhor do que uma mãe e um pai para orar por um filho, ninguém melhor do que uma esposa para orar pelo marido, nem ninguém melhor do que um marido para orar pela esposa, ninguém melhor do que um irmão mais próximo para orar pelo outro irmão, um amigo ou alguém, sabe? Alguém que às vezes até acontece de você morar do lado de um vizinho, né? E você conhece o vizinho, sabe que ele é uma boa pessoa, que é uma pessoa de bem, e aí de repente você sabe que ele está passando um problema, o filho dele tá, sei lá, tá rebelde ou tá entrando pelo caminho das drogas e você se compadece daquela situação, você se enche de compaixão e sem ele saber, e sem, enfim, você se coloca diante de Deus e começa a orar pelaquela vida. Você começa a interceder pelaquela vida. Ou seja, o que você está fazendo? Você está dando cobertura espiritual para ele. Você está cobrindo espiritualmente e de forma a impedir que aquela desgraça que está se desenhando aconteça. Talvez você esteja orando por alguém, pode estar orando por alguém que você quer que Deus alcance, que a graça de Deus o alcance. Então você vai se colocar e vai orar e vai cobri-lo espiritualmente. Cobertura espiritual nada mais é do que uma intercessão, né? Não é nada mais do que isso. E assim, é muito complicado de um pastor, de uma liderança chegar a esse nível, né? E tão a fundo no problema individual de cada ovelha, né? Porque seria, como é que posso dizer, desumano. Obviamente que o pastor ele cuida, ele trata pessoalmente de um caso ou outro, mas não necessariamente ele vai conseguir tratar de todos os casos, até porque um pastor, um líder à frente de um ministério, ora por muitas coisas, né? Então, ninguém melhor, né, do que um irmão. Até porque, qual a diferença de um irmão seu para um pastor? Não há diferença nenhuma. Se os dois forem cheios do Espírito Santo, não há diferença entre eles. Não há diferença. Se o seu irmão orar ou o pastor orar, sabe, às vezes as pessoas só querem, as pessoas não sabem dividir com o irmão o problema, não confiam que o irmão pode orar por ele e Deus ouvir. Ele quer que o pastor ore, ele quer, porque acha que o pastor tem, quando fala com Deus, é diferente, e não é. Aliás, tem muitos irmãos que têm muito mais intimidade com Deus do que muitos pastores por aí. Então, cobertura espiritual, querido, é isso, sabe? Não tem nada a ver com o que se fala por aí, sabe? Sobre estar debaixo de uma liderança ou de uma denominação. Então, espero que você tenha entendido bem isso. Um abraço e até o próximo vídeo.